Então, pessoal, a gente está aqui com a Bruna Cerro, que vai conversar com a gente sobre o LGPD e os impactos, né, da LGPD agora na retomada dos negócios, qual é o impacto da LGPD na vida das pessoas, né, que têm os seus negócios, que precisam agora, nesse momento, extrapolar para o mundo digital, né? Então, o que isso pode impactar nos novos negócios, nos negócios já existentes, e principalmente nos negócios da área da saúde, que é o nosso tema aqui hoje. Então, Bruna, eu gostaria que tu te apresentasse, né, para as pessoas, e primeiramente quero te agradecer muito, né, de estar aqui com a gente de novo. Claro, imagina. Eu que agradeço, Luciane, a oportunidade de conversar contigo, é sempre super legal, o papo flui, eu acho que a gente tem interesse comum no assunto. Eu sou advogada, coordeno a área de Direito Digital do Ela Rasa Advogados. Eu sou certificada como DPO, que é a figura do Data Protection Officer da legislação europeia de proteção de dados, e encarregado de proteção de dados, que é a figura que prevê a nossa legislação, a LGPD. Eu sou pós-graduada em Direito Digital, sempre foi minha área de atuação, e é com esse contexto aí de informações que eu vou trocar uma ideia com vocês hoje. Legal. Bruna, eu gostaria que tu primeiro explicasse para as pessoas, assim, o que é LGPD, né, para que as pessoas entendam, né, do que a gente está falando. Com certeza. A sigla LGPD vem sendo muito comentada, né? A gente lê muito LGPD em chamadas, em diversas notícias. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira. O que essa legislação de proteção de dados pessoais brasileira traz? Ela traz uma mudança nas relações que os titulares de dados, que são as pessoas portadoras de dados pessoais, quer dizer, somos nós, pessoas físicas, estabelecem com as empresas, pessoas jurídicas, na grande parte das vezes. Essa legislação, ela muda um pouco o que a gente tinha de relação, porque até pouco tempo atrás as empresas, elas consideravam que os dados pessoais, por serem dados de valor, eles tinham que ser coletados e tratados e utilizados da forma como isto seria melhor proveitoso para a empresa. Quer dizer, talvez eu nem saiba, ou não soubesse, até esse momento era assim, eu não soubesse como que eu ia fazer o uso desses dados, mas eu coletava esses dados porque eles poderiam ser utilizados pela minha empresa em algum momento. A LGPD, ela muda um pouco essa relação, porque ela traz diversas obrigações que as empresas precisam cumprir agora, para conseguir atender aos direitos desses titulares e aos princípios que a legislação traz. Então, os dados, eles passam, deixam de ser, na verdade, só um benefício, um valor para a empresa, como também, se mal geridos, podem se tornar um custo. Dentro disso, alguns dos conceitos que eu acho que são os principais que nós vamos trazer nesse bate-papo aqui hoje, que eu já queria passar um pouquinho por eles, é o conceito de dado pessoal. O que é o conceito de dado pessoal? Ele é um dado identificado ou identificável. Isso significa que ele pode ser o nosso nome diretamente, o nosso CPF, o nosso RG, ou qualquer dado que faça chegar a identificar um indivíduo, quer dizer, uma pessoa física. Alguns dados pessoais indiretos, eles podem, que são o que nós chamamos de identificáveis, eles podem vir a ser, por exemplo, o traço de uma rota repetida por determinada pessoa todos os dias, e aí determinada empresa consegue saber que aquela rota é jogada no banco de dados dele, com o uso de inteligência, consegue definir que é de uma pessoa específica, ou qualquer outra informação que não seja diretamente relacionada a mim, mas que possa vir a me identificar. Então, todas as informações, eu sempre digo que a gente tem que pensar dentro da nossa empresa e tentar olhar onde que ali a gente tem dados pessoais, né? A gente já conversou sobre isso outras vezes. Muitas empresas acham que não, por exemplo, por trabalharem em um B2B ou por venderem CNPJ, inclusive em área de saúde, ainda que não acessem consumidor final, alguns laboratórios que vendem para CNPJ. Eu fiquei pensando sobre isso, né, Bruna? Exato. As empresas da área da saúde, assim. Então, por exemplo, hospitais, farmácias, né? Todas essas empresas coletam de alguma forma os dados das pessoas, os dados sensíveis das pessoas. Então, se coletarem meu nome, minha idade, meu endereço, isso é considerado um dado sensível. Não, os dados sensíveis, os dados pessoais,
eles são dados, esses que tu acabaste de citar, nome, CPF, etc. Os dados sensíveis, eles são dados de uma categoria especial que está subdividida dentro da legislação, que aí entram os dados de origem étnica, dados de biometria e inclusive dados de saúde. Então, o nosso conceito de dado pessoal, ele tem uma subcategoria que são os dados pessoais sensíveis. Então, ainda que a empresa não lide diretamente com dados de saúde, ela está lidando com dados pessoais e precisa atender a legislação. Na nossa experiência de atividades no escritório, nós não chegamos à conclusão ainda, não nos deparamos com alguma situação que a empresa absolutamente não possua dados pessoais circulando dentro dela. Ou vai ser em contratos, ou vai ser dos próprios colaboradores da empresa, ou vai ser de prestadores de serviços terceirizados. Em algum momento dessa relação, nós vamos ter dados pessoais dentro da empresa. Especificamente no setor de saúde, daí sim nós entramos em, além de todos esses dados pessoais, a categoria especial de dados sensíveis. E aí essa categoria, ela traz junto todo um outro requisito de tratamento de dados. As bases legais para coletar e tratar o dado são diferentes, os enquadramentos precisam ser específicos, as medidas de segurança que nós adotamos com esses dados precisam ser maiores. Então ele divide uma subcategoria que precisa de um tratamento mais especial a esses dados por serem considerados dados sensíveis, né, dados que afetam a intimidade da pessoa e que podem ser suscetíveis à discriminação, enfim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Bruna, como é que isso conversa, por exemplo, como é que a empresa que, por exemplo, entende, né, que coleta hoje esses dados, como que a empresa pode, como é que ela pode começar a fazer essa implantação da adequação na sua empresa? Por onde que começa, assim? Aquela pessoa, bom, eu preciso me adequar, e aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre essa questão da prorrogação, né, da lei e o que está, qual é o cenário atual, e até para definir, que eu acho que é uma coisa muito importante que eu já te ouvi falar, que às vezes as pessoas têm a situação prorrogada e aí deixam para mais tarde, e aqui especificamente, talvez deixar para mais tarde, pode trazer outros problemas, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso e desse uma dica, assim, para quem está querendo começar a fazer essa adequação, por onde que a pessoa tem que começar. Ótimo, a tua colocação é super pertinente, Luciane, porque nós estamos em um momento bastante incerto quanto à entrada em vigor da LGPD. Mas o que nós temos agora é uma medida provisória, que a LGPD ela era para entrar em vigor em agosto deste ano, tanto a lei quanto as sanções. No início de abril, nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado no Senado, e que, se eu não me engano, neste momento que nós estamos conversando, está sendo votado na Câmara, que ele fala, ele colocou a hipótese da LGPD entrar em vigor em janeiro de 2021 agora, prorrogando assim a entrada em vigor por cerca de 5, 6 meses, e somente as sanções, quer dizer, a possibilidade da NPD, que vai ser a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador, eu brinco que eles são a receita da proteção de dados, né, eles estão ali para fiscalizar a proteção de dados, somente a possibilidade deles imputarem infrações às empresas, quer dizer, autuarem as empresas, isso seria prorrogado até agosto do ano que vem. Isso no PL, que é o PL 1179. Depois desse PL, que todo mundo estava levando muita fé que isso fosse acontecer, veio uma medida provisória super inesperada aí que prorrogou a vigência total da legislação, tanto artigos gerais quanto a questão da sanção, para maio de 2021. Então, eles buscaram um meio termo ali entre o que seria a divisão de janeiro e agosto e colocaram a lei inteira para entrar em vigor em maio. Então, o que nós temos, e a medida provisória, no momento, ela está com plena validade. Então, o que nós temos no momento é a entrada em vigor da LGPD em 3 de maio de 2021. Só que nós continuamos em um cenário de incerteza, porque o PL ainda está tramitando e porque a medida provisória tem um tempo aí que ela precisa ser aprovada. Então, nós não temos certeza ainda de como é que esse cenário vai se estabilizar. Dentro das melhores perspectivas que nós temos, não vai passar de um ano
a partir de agora, mais ou menos. E um ano eu estou considerando agosto do ano que vem, porque nós não temos perspectiva nenhuma de retomar atividades de forma potencial até mais ou menos agosto desse ano, em uma visão otimista, né? Então, eu considero que ali a gente vai ter um ano de trabalho pela frente, contando com a nossa melhor hipótese, que é as sanções somente em agosto do ano que vem. Só que nós não podemos esquecer que dentro dessa melhor hipótese, nós estamos falando das sanções só da NPD. Aí já entrando no que tu comentaste de cenário de pandemia, o que a gente está vendo? Nós vínhamos falando muito já sobre proteção de dados pessoais, e isso se manteve nesse momento de pandemia, porque em diversas situações os dados pessoais vêm sendo objeto de controvérsia. Quer dizer, é a liberação de exames que eram públicos, de pessoas públicas ou não liberar, quer dizer, dados de saúde, né, exames de saúde. Então a LGPD foi trazida nesse cenário também. Se nós tivéssemos a LGPD, poderia liberar, não poderia liberar. A questão do georreferenciamento, para saber se as pessoas estão cumprindo o isolamento ou não estão cumprindo o isolamento. Georreferenciamento, como eu citei no exemplo inicial, pode ser um dado pessoal, se ele está atrelado à minha pessoa física, ao titular de dados. Então a gente continua falando muito em proteção de dados no cenário de pandemia. Muitos pequenos negócios também, né, Bruna, que estão indo para o mundo digital e pedindo para as pessoas, olha, né, entra aqui, baixa o e-book, assiste o vídeo, coloca os dados, e isso é um cenário que não vai ser mais permitido com a instituição plena da LGPD, né? Ainda que ele seja permitido, vai ter que ser com muitos requisitos cumpridos, né? Inclusive todos os registros dos nossos processamentos de coleta de dados, essas questões de entrega, hoje em dia, todo mundo em isolamento, né? Todo mundo recebe, faz pedidos e começou a melhorar o seu esquema de delivery, né? Se já tinha, melhorou, se não tinha, implementou. Então, isso tudo aumenta a nossa coleta de dados pessoais dos nossos consumidores. A própria situação de home office trouxe a proteção de dados pessoais também. A gente traz outros assuntos que acabam se arrastando junto com a proteção de dados pessoais, que é o BioD, né, o uso o Bring Your Own Device. A gente usa dispositivo pessoal para trabalhar, e esse dispositivo pessoal está lá logado no nosso e-mail, esse e-mail é pessoal, e eu abro junto o e-mail corporativo, quem é que é o dono de quê? Então, a gente está num momento bastante interessante, confuso, mas interessante para a proteção de dados, para nós podermos entender como, em qualquer cenário que nós estejamos, seja ele muito proveitoso economicamente, como era o período que a gente estava no final do ano passado, né? Nós tínhamos a perspectiva de que 2020 ia ser um ano muito proveitoso para as empresas, antes de vermos essa situação de pandemia. E ali a proteção de dados ela já era muito importante, por causa de um dos conceitos que nós temos na legislação, que é o Privacy by Design e Privacy by Default. Quer dizer, eu preciso estar com a proteção de dados plena na minha empresa, desde a concepção do meu negócio até todo o padrão da minha atividade até o final, né? Então, essa situação no final do ano passado era muito citada, porque os negócios precisavam crescer com a proteção de dados intrínseca nesse negócio. E agora, ainda que o cenário tenha mudado para uma situação de que as empresas estão resolvendo, de fato, o que elas precisam de mais importante, quer dizer, a sobrevivência, a proteção de dados ainda está ali e está sendo nos trazido no dia a dia, como esses exemplos que eu já citei. Então, o que nós temos é que o cenário de que a proteção de dados é extremamente importante, isso é uma tendência que não tem mais como mudar. E a questão que eu estava trazendo daí sobre a entrada em vigor da legislação é que nós temos vários outros órgãos extremamente atuantes. Aí nós temos o Ministério Público, nós temos órgãos de defesa do consumidor, que já estão bastante atuantes, já estão pautando diversas das suas ações em proteção de dados pessoais, porque nós temos na Constituição o direito à privacidade, nós temos o CDC, que já traz algumas normas, e nós estamos com a impressão de que essa importância que foi dada para os movimentos públicos referente à proteção de dados, ela tem esse pano de fundo que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que nós não tínhamos antes. Então, ela não está em vigor ainda, mas ela vem sendo objeto de muitos movimentos já e ações práticas que nos mostram que não tem mais escapatória, né? É só uma questão de tempo. E o que tu diria, Bruna, para aquelas pessoas que têm empresas, farmácias, clínicas, médicas, hospitais, né, eventualmente gestores de hospitais, que
querem fazer essa adequação, quais seriam, assim, os 3 passos importantes para eles começarem a trabalhar essa adequação? Os 3 passos importantes, eu diria que, assim, o primeiro, não deixe para iniciar só quando souber que o cenário já se fez ou que a legislação já entrou em vigor. Por que que eu digo isso? Porque nós temos mais ou menos uma ideia, por atuação aí, de que uma empresa P, quer dizer, uma empresa pequena, nós precisamos, no processo de adequação legal, levar cerca de 4 meses, mais ou menos, para tocar a parte jurídica do projeto, né? Tem a parte de segurança da informação, que daí é feita com parceiros, enfim. E depois tem toda a questão de gestão ainda dentro da empresa, que tu consegues melhor falar do que eu. Uhum. A questão da continuidade do processo lá dentro, como vai acontecer. E as empresas M de 6 a 8 meses, mais ou menos, e empresas maiores superam 1 ano, isso se o processo for tocado de forma bastante rápida. Então, o cenário que a gente tem aí é de ainda que haja a definição de postergação da LGPD, como nós sabemos, é pouco tempo ainda para começar. Então, minha primeira dica é não deixar para a última hora, porque é um processo extremamente longo, a gente não resolve em 1 semana, nem em 1 mês, nem em 2. Em um segundo momento, é as empresas entenderem o fluxo de dados dentro do ambiente de que elas estão, né, do ambiente corporativo. As empresas nunca precisaram fazer um mapeamento de dados pessoais, quer dizer, eu nunca precisei entender onde que o dado pessoal entra na minha empresa, por onde é que ele passa na mão de todos os meus colaboradores, por qual justificativa, sobre qual finalidade, que política que ele está adequado ou não está, se eu consigo registrar, se eu consigo atender todos os direitos dos meus titulares. Eu não tenho mapeamento, eu não tenho a compreensão disso, porque não era solicitado, então nunca foi feito. Então, nós precisamos mapear isso e, a partir daí, estabelecer as nossas providências a serem tomadas para adequar a legislação e traçar o nosso plano de ação, quer dizer, o que nós vamos fazer a partir de agora. E daí sim, um terceiro momento é implementar, quer dizer, eu pego todas aquelas providências e eu passo a implementação delas dentro da minha empresa. Então, as 3 dicas são essas, agir, porque nós não temos mais muito tempo hábil aí para cumprir esse processo todo. Em um segundo momento, mapear e traçar um plano, e mapear os dados, a vida útil desses dados dentro da minha empresa, e em um terceiro momento, partir para a implementação, que é fazer toda a análise de robustez documental, adequar cláusulas, políticas, criar manual, entender como vai ser o meu processo de notificação dentro da empresa para o titular de dados poder cumprir, como que eu vou notificar os titulares de dados, qual vai ser o meu protocolo em caso de vazamento de dados. Então, essa terceira fase aí de robustez documental e implementação e melhoria dos meus sistemas de segurança ficam pendentes de serem feitos ainda. Legal, Bruna. É muito bom, assim, a gente poder esclarecer sobre esse assunto, né, de uma maneira tão clara e didática como tu faz, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre isso. Então, eu vou pedir também aqui, para quem tiver mais interesse, siga, né, a Bruna pelas redes sociais, LinkedIn, que depois a gente vai colocar aqui abaixo do vídeo as informações de LinkedIn da Bruna, para quem quiser entrar em contato com a Bruna, né? E a gente vai seguir aqui numa série de vídeos falando sobre LGPD, sobre compliance, né? E como que todos esses temas acabam convergindo quando a gente está trabalhando a questão de adequação e adequação a normas dentro das empresas. Bruna, muito obrigada. Imagina, e até o nosso próximo vídeo. Até, obrigada, Luciane, eu que agradeço.